no ponto de vista histórico, né, pensando aqui como historiadores olham para o cinema no geral, a gente tem uma tendência a não usar o termo evolução nem progresso, Uhum, né? Porque a ideia de evolução ou a ideia de progresso, e assim, né, a gente está falando disso aqui dentro do contexto do cinema de horror, não estamos falando de uhum, evolução para a área da biologia, nem nada, né? Mas assim, você olhar para o cinema e pensar em uma evolução pode ser um pouco problemático, digamos, né? uhum, Porque presume que onde a gente tá sempre melhor, né? Que a gente sempre passa uhum, assim de que o passado é inferior ou o que já passou é menos desenvolvido, é menos construído, né, menos articulado, e onde a gente está hoje é um patamar acima, né? Então você vai nivelando, assim, você sempre vai subindo com essa ideia de progresso ou de evolução. E seja qualquer arte ou forma cultural, seja cinema, televisão, música, livros, né? A gente tem mais uma rede de avanços e de retrocessos e de diferentes expressões, né? Então, não é porque hoje a gente está assistindo mais filmes de horror psicológico, por exemplo, que a gente está em uma fase melhor, entre aspas, do que os slashers dos anos 80, né? Quando a gente olha desse jeito, quando a gente olha para o passado com essa visão, a gente coloca um certo valor, né? Como se o que a gente assiste hoje é bom e o que estava na moda no passado é ruim, né? Ou é menos desenvolvido, né? É menos articulado, é menos importante culturalmente, né? Então eu acho que o horror ele tem muito o que a gente chama de ciclos, né? Ciclos ou subgêneros, que em determinada época, um enredo ou um tipo de narrativa ou um tipo de imagem fica mais na moda, né? E daí a indústria ela acaba utilizando muito isso, né? Esses recursos dá um ponto da exaustão, e daí você tem que uhum. criar, ou nem criar, né? Ou às vezes voltar para outro subgênero, né? Ou trazer alguma inovação. Então eu vejo que o horror ele vai muito mais nessa questão de ciclos mesmo, assim, até uma coisa se esgotar para ir para outra, né? Então é muito mais do que uma linha reta, né? É um pouquinho mais complexo, diga-se de passagem. E eu acho que a história olha para o cinema muito a partir disso, sabe? Tentando entender o que a gente está vendo hoje, ou assim, dependendo da época que você quer, né? A partir do que estava em torno, né? Do que está do entorno desses Uhum. filmes, né? E muito mais para tentar entender por que que eles estão sendo feitos ou por que que eles estão fazendo sucesso, do que só olhar e falar assim, bem, aqui a gente tem uma evolução, aqui está melhor, né? Na verdade, a gente tem mudanças de medos e de sociabilidades, né?